Continuando nossa aula de ligações químicas, nós vamos falar sobre as anomalias do octeto. Tá? São alguns elementos, algumas moléculas que não obedecem à regra do octeto. A anomalia do octeto acontece principalmente com a expansão do octeto, onde os átomos conseguem fazer mais ligações e ficar com mais de 8 elétrons na camada de valência. Acontece principalmente com os elementos a partir do terceiro período da tabela periódica. Nós temos o hidrogênio, também que não obedece à regra do octeto, fica estável com 2, o próprio hélio, que é um gás nobre, fica estável com 2, o lítio e o berílio. Esses são os principais elementos que não obedecem à regra do octeto. Existem alguns casos também, no nitrogênio, ele forma radical livre, uma espécie química extremamente instável, tá? Também não obedece à regra do octeto. Esses exemplos serão dados mais para frente. Dentre os elementos que não obedecem à regra do octeto, talvez o mais importante para nós seja o berílio e o boro. O berílio, apesar de estar na família 2A, ele ser um metal, tá? É difícil ele doar um elétron. Por ser muito pequeno, tá? É mais fácil ele se estabilizar compartilhando elétrons. Então, o berílio, ele prefere compartilhar os elétrons. Portanto, o BeF2 tem mais caráter de ligação covalente do que de ligação iônica, tá bom? O berílio ele tem 2 elétrons, ele faz 2 ligações e fica estável com 4. Um outro exemplo de elemento que não obedece à regra do octeto é o boro. O boro ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ele faz a ligação, por exemplo, com o flúor e se estabiliza com 6 elétrons. Tá? Então o berílio fica estável com 4 e o boro fica estável com 6. Eu guardaria esses 2 elementos, pois são os mais importantes, os que mais aparecem no vestibular. O enxofre, por exemplo, tá? Ele pode ficar até com mais de 8 elétrons na camada de valência. Nessa ligação com o flúor, ele tinha 6, fez uma ligação com o flúor 7, outra 8, 9, 10, 11, 12. Ele ficou com 12 elétrons na camada de valência. Tá? Nós chamamos então de expansão do octeto. Não é muito comum cair no vestibular, tá? Essa expansão, mas pode cair. Outro exemplo é o fósforo, ele tem 5, faz a ligação 6, 7, 8, 9 e 10. Também ocorreu uma expansão, tá, da regra do octeto. Tá? O nitrogênio e o cloro, mas principalmente o nitrogênio, aparece aqui como um composto que não tem os 8 elétrons na camada de valência. Essa estrutura aqui do meio, ó, contem comigo. O oxigênio está estável, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o oxigênio está estável. O nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apesar de não ter 8, essa molécula existe. Tá? Esse elétron desemparelhado dá uma característica de radical livre. Já deve ter ouvido esse termo. É uma espécie química extremamente instável e reativa. Então, esse NO2 é um exemplo de uma molécula onde o nitrogênio não obedece à regra do octeto. É isso que eu tinha para passar para vocês sobre as anomalias. Dentre todas, repito, a mais importante é do berílio e do boro. Tá? Agora vamos tentar fixar esse conteúdo trabalhando com exercícios. Observe as seguintes estruturas de Lewis, fórmulas eletrônicas. Lembrei que eu falei para vocês na aula passada, não utilizamos mais aquela nuvenzinha, é só colocar os elétrons próximos. Tá? Isso representa que está ocorrendo uma ligação entre o hidrogênio e o carbono. Um elétron é do hidrogênio, o outro elétron é do carbono. Acontece também nas outras moléculas.
Consulte a classificação periódica, tá? E escreva fórmulas eletrônicas das moléculas formadas pelos seguintes elementos. Então nós temos aqui como exemplo em cima, e eu vou ter que usar os exemplos de cima e fazer as moléculas embaixo. Então anota aí no caderno. Fósforo e hidrogênio. A gente vai tentar montar essa molécula. O fósforo está na família 5A, tá bom? E o hidrogênio faz apenas uma ligação. Então deixa aí no cantinho para a gente fazer o exercício no próximo slide. Enxofre e hidrogênio. O enxofre está na família 6A, tá? E o hidrogênio faz uma ligação, portanto, provavelmente vou precisar de 2 hidrogênios para um enxofre. Aqui eu vou precisar de 3 hidrogênios para um fósforo. E o flúor carbono, tá? O flúor tem 7 elétrons na camada de valência, a gente vê por aqui. E o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Então, vamos tentar montar essas estruturas. Dá um pause aí no vídeo, monte as estruturas e vamos ver se vocês acertaram. Fechou? Então tá aqui, ó. Fósforo, né? Ele tem 5 elétrons. Coloquei os 3 hidrogênios, ele ficou estável com 8, o hidrogênio ficou estável com 2. O enxofre, coloquei o enxofre aqui no meio, coloquei os 6 elétrons em volta dele e coloquei os hidrogênios, também ficou estável, tá? O enxofre tinha 6, fez 2 ligações, 7 e 8. E o carbono tinha 4, fiz 4 ligações simples com outros 4 flúors, tá? Também ficou estável. Então todos esses obedecem à regra do octeto. Um exercício da Unicamp. Aparentemente fácil, gostoso de fazer até. Exercício da VUNESP. Fósforo e cloro têm respectivamente 5 e 7 elétrons na camada de valência. Escreva a fórmula de Lewis, fórmula eletrônica do tricloreto de fósforo. O próprio nome já diz tudo, né? 3 cloros e o fósforo. Beleza. 3 cloros e o fósforo. O cloro tem 7, o fósforo tem 5, faz uma ligação com cada um, os dois estão estáveis. Qual é o tipo de ligação formada? Os dois são ametais, tem 5 e 7 respectivamente, né? Fósforo e cloro. Se eles são ametais, ametal com ametal, ligação covalente. Só teve um compartilhamento para cada cloro, então ligação covalente simples, para ser mais específico. Questãozinha da VUNESP, tranquila também, né? Os tipos de ligações químicas nos compostos NH3 e CO2. NH3, N e H é ametal com hidrogênio, ligação covalente. Carbono com oxigênio, ametal com ametal, covalente. Ferro e oxigênio, metal com metal, ligação iônica. Cl2, cloro com cloro, 2 ametais, ligação covalente. E o potássio com o iodo, metal com ametal, ligação iônica. Perfeito? Alternativa correta, alternativa C, então. Covalente, covalente, iônica, covalente, iônica. Seria interessante agora vocês lembrarem as características dos compostos iônicos, tá? Então, o Ki e o Fe2O3, eles são sólidos, enquanto o NH3, CO2 e Cl2 são gasosos a temperatura ambiente. A substância de fórmula molecular HNO3 é de muita utilidade na indústria. É matéria-prima, por exemplo, para a fabricação de fertilizantes, explosivos, aditivos alimentares, corantes, materiais fotográficos e etc. A fórmula eletrônica do HNO3 é dada a seguir. Com base nela, escreva a fórmula estrutural do HNO3. Então, ó, eu sei que vai ter uma ligação simples, H e oxigênio. Tá? Aqui vai ter uma ligação dupla, tá? Esses 4 elétrons, esses 2 pares representam uma ligação dupla. Aqui, entre o oxigênio e o nitrogênio, esse par de elétrons é uma ligação simples, tá?
Por que eu sei disso? Porque aqui já fez uma ligação simples com hidrogênio, então só preciso de mais uma ligação para estabilizar. Aqui, tá? O nitrogênio tem par de elétrons livres e o oxigênio precisa de um par de elétrons. Essa ligação aqui é ligação coordenada. Então é isso que nós temos. Nitrogênio fazendo uma dupla com oxigênio, simples com esse oxigênio, fazendo simples com hidrogênio e a coordenada com o outro oxigênio. O número máximo de ligações coordenadas ou dativas que o cloro pode efetuar. O cloro está na família 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele pode fazer, então, 3 ligações coordenadas. Perfeito? Lembrando que o termo dativo é antigo. Hoje nós utilizamos o termo ligação coordenada. Somando-se o número de ligações covalentes dativas das moléculas HNO3, SO3 e HClO4, teremos um valor igual a... Eu teria que montar a estrutura de cada uma delas, né, e aí contar os elétrons, né, da ligação coordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 ligações coordenadas, somando todas as moléculas. Alternativa correta, alternativa C. Utilizando a estrutura plana, indique qual a molécula que se excetua da regra do octeto. Vamos lá. Vocês desenhariam todas. CCl4, vai ver que obedece a regra do octeto. BR2 vai ver que obedece a regra do octeto. PCl3 obedece a regra do octeto. Agora o BCl2, ele não, porque o berílio é aquele elemento que eu falei para vocês que era importante guardar lá no comecinho da aula, porque ele não obedece à regra do octeto. Ele fica estável com 4. Ele tem 2, faz 2 ligações, fica estável com 4. Tá bom? Dê a forma estrutural plana para as substâncias a seguir. É um quebra-cabeça, pessoal, mas, para quem lembra, o diferentão vai no meio. Então, o enxofre, tá, com a tabela periódica do lado, você sabe que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Você vai colocar um outro detalhe importante na hora de fazer o exercício, antes de você dar um pause no vídeo e tentar fazer, é que no ácido sulfúrico, no ácido fosfórico e no ácido sulfuroso, os hidrogênios estão ligados a oxigênios. Tá? É só uma dica antes de você começar a quebrar a cabeça e fazer. Então, nos ácidos, os hidrogênios estão ligados aos oxigênios. Para quem esqueceu lá do ano passado. É um detalhezinho que é importante na resolução desse exercício. Vamos fazer então. Esse é o ácido sulfúrico. Tá? Eu fiz a ligação hidrogênio com oxigênio. Aí eu vi que tinha 2 pares de elétrons livres aqui do enxofre. Fiz a ligação coordenada com o oxigênio que faltava. Mesma coisa aqui embaixo. O SO3 a gente já fez bastante na aula passada. Tá? Ligação dupla, 2 pares sobrantes. Faço ligação coordenada. Ácido fosfórico também. Os hidrogênios ligados aos oxigênios. O fósforo sobra um par de elétrons livres. Faço ligação coordenada. E o ácido sulfuroso, os hidrogênios ligados aos oxigênios, como eu disse lá no início, tá? Sobrou um par de elétrons do enxofre e faz uma ligação coordenada com o oxigênio. Se o elemento X é representativo e a fórmula estrutural do seu monoácido e do seu oxiácido é. Então, vamos ver se a gente consegue. Tá? Se o elemento X é representativo, lembra então que se é representativo, ele termina em S ou P, distribuição eletrônica. E a forma estrutural do seu monoácido e do seu oxiácido é. Ele está fazendo 3 ligações coordenadas. Então são 3 pares de elétrons que eles estavam sem ligar, fez a ligação coordenada. E fez uma ligação com oxigênio e com hidrogênio. Provavelmente um elemento da família 7A. Só dessa forma ele conseguiu fazer 3
ligações coordenadas. Tá? Poderia ser, por exemplo, o cloro aqui no meio. Se você colocar o cloro, é 2 pares de elétrons, 2 pares de elétrons, 2 pares de elétrons, 6. Com mais um elétron aqui, para fazer ligação com oxigênio, 7. Portanto, família 7A. Observe a estrutura a seguir e assinale aquela que os átomos seguem perfeitamente o modelo do octeto. Vamos lá. O fósforo, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Fez uma ligação, 6, 7, 8, 9. Opa, não deu. O berílio, ele tem 2. Fez ligação, 3, 4. Também não. O NO, o N tem 5. Com ligação 6, com ligação 7. Também não está estável. Aqui parece estranho, mas sim, existe a possibilidade. Um gás nobre, ele pode se ligar a um elemento muito eletronegativo, tá? Por exemplo, o flúor ou o oxigênio. Tá? O flúor e o oxigênio são tão eletronegativos que conseguem fazer a ligação com os gases nobres, tá? Mas só do terceiro período em diante. Tá? Os gases nobres menores, nem o flúor nem o oxigênio conseguem fazer as ligações com eles. Então, o xenônio já tinha 8, fez uma ligação 9, fez outra ligação 10, não pode ser também. Vamos para o oxigênio e o carbono. O carbono tem 4, fez 2 ligações, desse lado 4, 5, 6, mais 2, 7, 8, ficou estável. Os oxigênios tinham 6, fez 2 ligações, tá? Ficaram com 8. Então, melhor alternativa, alternativa E. Tá? É o caso, então, que obedece à regra do octeto. A descoberta do elemento boro, tá? Z igual a 5, é atribuída ao Sir Humphrey David, Gay-Lussac e L.J. Thénard em 1808, simultaneamente na Inglaterra e na França. Somente com base no seu número atômico, muitas informações sobre suas propriedades podem ser inferidas. A seguir, estão anunciadas algumas dessas propriedades, mas somente uma é correta. O boro faz ligação iônica. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, apesar dele ser considerado lá na família 3A e o 3 elétrons na camada de valência ser um metal, por ele ser muito pequeno, tá, é difícil ele dar esse elétron. Tá? Dificilmente ele vai conseguir fazer uma ligação iônica. A estrutura de Lewis, sua molécula diatômica, é B. Vamos lá, pessoal. O boro tem 3 elétrons na camada de valência, tá? Então possivelmente não vai ter essa forma. Mas vamos lá. Deve formar moléculas em que o átomo de boro não obedece à teoria do octeto? Sim, nós vimos que o boro, tá, forma moléculas que não obedecem à regra do octeto. Então, alternativa C. O boro é uma das exceções em relação à regra do octeto. Na molécula SF6, todos os átomos têm 8 elétrons na camada de valência? Vamos lá. O enxofre tinha 6, fez uma ligação 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, o enxofre tem 12. Tá? E nós encerramos nossa aulinha gravada de hoje. Tá? Espero que vocês possam refazer então os exercícios que a gente fez aqui rapidinho. Em casa, vocês vão pausar e tentar fazer os exercícios. Qualquer dúvida, nós temos o plantãozinho. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.